o que a gente escuta muito no consultório, é a hipoglicemia de rebote. O que é a hipoglicemia de rebote? Então, será que realmente ela acontece? Como que ela acontece? Algum atleta já perguntou, você já foi questionado sobre isso? Se não foi, você vai ser. Então, aqui ele me mostra o nível de glicose no sangue, o alto nível, normal ou baixo nível de glicose. Daí a gente tem a ingestão de carboidrato, né? E considerando que aqui, que a insulina aumentando a glicose no sangue, a insulina também sobe. Então, a gente tem aqui esse carboidrato, essa glicose sendo consumida 45 minutos antes do treino, da prova. Aqui a gente vai ter um pico dessa insulina, 45 minutos, junto com o início da prova. Então, a gente vai considerar ali o pico da glicose, né, no sangue da insulina, e aqui a gente vai ter uma queda rápida, né, da glicose no sangue, junto com o início dessa atividade física. Porque aqui no início da atividade física, a captação da glicose do músculo é maior. Então, acontece essa queda da insulina aqui, e isso que se chama a hipoglicemia de rebote. É quando o músculo acaba captando mais rápido essa glicose, com isso tendo uma queda na insulina. E daí a gente tem a hipoglicemia com baixos níveis de glicose também no sangue, alterando a capacidade de energia do cérebro e muitas vezes até afetando a parte cognitiva, né, a questão de foco, de atenção, levando a uma fadiga central. E daí a gente tem uma live lá minha também, falando sobre fadiga central. E aqui, hipótese, os sintomas da hipoglicemia, que seria fraqueza, náuseas, tontura e desempenho reduzido. E o desempenho reduzido aqui. Então, a gente vê que isso na prática pouco acontece, né? Pelo menos eu não tenho muito relato disso no consultório. Os colegas também que eu vejo, a gente não tem muito relato dessa hipoglicemia de rebote. As soluções para isso, né? Para aqueles indivíduos que têm essa tendência maior em desenvolver essa hipoglicemia, e daí a gente precisa ouvir o nosso paciente quando ele está falando isso, que ele come o carboidrato e logo depois ele sente uma queda muito brusca e começa a ficar apático, com sonolência. Então a gente precisa observar se isso não é uma característica, está te apresentando uma hipoglicemia aí. Então o que a gente pode fazer com isso? Escolher carboidratos de baixo índice glicêmico, que daí parece que eles diminuem essa hipoglicemia de rebote, e a ingestão de carboidrato antes do exercício ou durante o aquecimento, ou evitar carboidratos nos 90 minutos anteriores. Então, de repente, antecipar esse aporte de carboidrato que tem que ser utilizado no pré-treino, antecipar ali eles falaram aqui em 90 minutos, 1h30, seja o ideal para que ele não tenha essa baixa na glicemia, levando aí uma hipoglicemia de rebote.